Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Transbordar do Coração. Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mendigos emocionais. Essa expressão é familiar ou não? Fica comigo e você vai entender. Essa expressão, ela é difundida pelo Dr. Augusto Cury, que é um renomado psicólogo brasileiro. E ela é uma expressão muito interessante, porque ela retrata a realidade de muitas pessoas. E talvez você já tenha se deparado com elas, ou você seja uma delas. Será que de repente você lida com pessoas assim, ou será que você não é uma dessas pessoas? Mas para a gente definir, o ideal é, vamos entender o que é isso, né? O que é um mendigo emocional? E você vai ver algumas características dessas pessoas. Existem pessoas que elas são muito carentes. E isso daí, às vezes, já fica meio evidente, tá tudo bem? Tipo, aquela pessoa, ela demonstra, assim, uma carência, ela tá sempre precisando de alguém, ela não consegue ficar sozinha. Vão haver muitos sinais de que uma pessoa, ela é uma mendiga emocional. Então, ela tá sempre necessitando de um afeto ou necessitando de uma validação. Ela não tem uma validação interna suficiente para sustentar as suas decisões, mas ela precisa da validação externa, ela precisa da validação das pessoas para confirmarem aquilo que ela está fazendo ou para confirmarem aquilo que ela é, ou o valor, para entregar a ela o valor que ela tem. E isso é triste, porque muitas pessoas, elas têm coisas valiosíssimas no coração, são verdadeiras pérolas, verdadeiros metais preciosos que às vezes a gente tem no nosso coração. Mas a gente não tem noção disso. E quando você não tem ideia do teu valor, você fica à mercê do valor que as pessoas te dão. E olha como isso é dolorido, porque, de repente, você espera tanto a validação do teu pai, da tua mãe, você espera a validação de um esposo, de uma esposa, dos seus filhos, e você não tem, de um amigo, uma amiga e tal, e você tá ali esperando que aquela pessoa valide aquilo que você é, ou aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de fazer. Às vezes você já tem capacidade para aquilo, mas enquanto alguém não te valida, você não faz. Porque você não tem uma afirmação interna suficiente para dizer, não, eu sou isso, ou não, eu não sou isso. Porque às vezes tentam nos rotular, dizendo, você é um fracassado, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo. E às vezes a gente acredita. E quando na verdade não, nosso valor não está naquilo e nós não somos aquilo. Nós não somos um fracasso, nós não somos aquele que não vai dar em nada. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas às vezes eles não são executados porque a gente não ouviu de alguém que, vai lá, você é capaz. É intrínseco do ser humano a gente precisar desse apoio, a gente precisar de um incentivo. Mas tá errado quando a gente coloca o nosso valor naquilo que a pessoa dá ou não dá. Porque imagina que, de repente, aquela pessoa acordou mal-humorada naquele dia. Aí, aquele dia você perdeu o seu valor, porque se a sua validação ela depende de outra pessoa, aquele dia você não teve valor. Mas se você aprende quem você é e o tesouro que você tem escondido no seu coração, não interessam o que te venham dizer, porque você já se conhece suficiente a ponto de dizer, não, isso eu não sou, ou isso eu sou. Ah, isso eu realmente sou, mas eu tô trabalhando porque eu não quero ser. Mas isso é autoconhecimento. E existem muitos mendigos emocionais que ficam evidentes. É aquela pessoa extremamente carente, que não consegue ficar sozinho, que depende da aprovação de outras pessoas e tal. Ok. Existem essas e elas ficam ali muito evidentes. Vão ter outras pessoas que elas vão ser aquelas que elas conquistam tudo. Ela é extremamente competitiva, ela é extremamente, não, eu preciso ser, eu preciso fazer, eu vou ser o melhor, eu vou ser isso. Por quê? Você também espera da validação externa aquilo que vão te ovacionar. Tipo, não, você realmente, nossa, você é muito bom naquilo que você faz, você é isso, você é aquilo. Você precisa se cercar de elogios para falar assim, não, realmente eu sou bom. Eu dou conta. Também é um mendigo emocional. E vai ter aquelas pessoas que elas são extremamente controladoras. Elas são aquelas pessoas que elas precisam estar a par de tudo, elas precisam ser consultadas para tudo, porque o valor delas está naquilo de fazer-se importante. Você às vezes não precisava estar ali, você não precisava participar daquilo, mas você se vê numa situação em que você precisa abraçar tudo que você puder
para que as pessoas elas sintam a sua falta. Porque de repente, se você não fizer falta, qual é teu valor? Entende? E é muito perigoso quando a gente se comporta assim, como um mendigo emocional. Porque casas cheias de aparatos, casas riquíssimas, estão abrigando pessoas que são verdadeiros mendigos, porque não sabem lidar com o afeto. Elas não receberam o afeto suficiente no momento que era necessário, muitas vezes, ou às vezes a sua percepção de afeto, ela não foi corretamente ajustada, porque às vezes você teve afeto, mas você interpretou aquilo de uma forma como se você não tivesse. Não sei se tá ficando muito claro, mas é aquela história, às vezes, que você precisa ir lá no seu passado e ressignificar uma história, de falar assim, às vezes você não teve ali a presença física do seu pai, a presença emocional ali do seu pai, no momento da tua adolescência, no momento da tua juventude, que de repente te fez muita falta. Só que o seu pai, ele estava fazendo ali o melhor que ele podia. A sua mãe estava fazendo o melhor que ela podia nas condições que ela tinha. Uma mulher trabalhadora, um homem trabalhador que saía muito cedo de casa, voltava muito tarde, mas estava ali tentando te proporcionar um conforto, tentando te proporcionar o melhor que ele podia fazer. Só que a sua experiência, quando você vivenciou, era da ausência, era da falta, da escassez de algo que te era importante, que era o afeto, que era a presença. E quando você consegue olhar para trás numa situação como essa, você passa a ressignificar. E isso é importante, porque aí você tira esse sentimento que ficou registrado naquele momento. Então você volta lá no seu passado, naquela história que você contava para si mesma de não, meu pai fez falta, minha mãe fez falta, isso daqui não podia ter acontecido. E você começa a olhar e falar assim, não, mas olha, deixa eu parar para pensar. Eles nem receberam dos meus avós aquilo que eles me deram. Foi o melhor que eles puderam, dentro das condições que eles tinham, dentro do conhecimento que eles tinham, nas possibilidades, recursos financeiros, emocionais. Foi o melhor que eles tinham. Então você consegue mudar o conceito que você tinha daquela história. A história não é imutável, né? Aquilo que passou, passou. Mas a sua percepção, ela pode ser alterada. E isso é aquilo que traz cura para as nossas emoções. É aquilo que traz cura para os nossos sentimentos e falar, poxa, eu posso avançar apesar disso. E aí você se livra desse sentimento dessa validação que você está sempre buscando porque você não recebeu quando era necessário. Às vezes você era aquele irmão que foi sempre comparado com os seus irmãos. Ah, os seus irmãos é sempre o melhor. E sua mãe não teve aquele discernimento, aquela sabedoria, ela sempre te comparava com o teu irmão, com a tua irmã, que tirava melhores notas, que era o melhor na escola, que era mais popular, que leva jeito para fazer negócio, e, sabe? E aí você vai ficando ali de lado, vai ficando ali, escanteio e tal. E você vai crescendo com aquela mágoa, você vai crescendo com aquele ressentimento. E você vai virando um mendigo, uma mendiga emocional, por conta daquilo que não te ofereceram, aquilo que te ofereceram, mas a sua percepção era de que aquilo era pouco demais. Aquilo não era suficiente. Então, se a gente não conseguir olhar para dentro de si e falar, sabe, às vezes as pessoas falam pra nós, e às vezes a gente não quer muito ouvir, sabe? Fulano, você acha que você tá sendo muito controlador? Fulano, você não acha que você tá muito carente? Fulano, você não acha que você fica muito dodói? Fulano, você não acha às vezes que baixa um pouco a bola, sabe? Às vezes você é muito aparecido. É verdade. Às vezes vai ter aquele cunho de tudo você filtra, né? Você tem que ter um saco do lixo e um saco daquilo que você vai levar pra vida. E aí você filtra, você fala assim, mas peraí, tem muitas pessoas falando isso? Será que faz sentido? Será que não tem algumas situações em que eu realmente ajo dessa maneira? E se eu ajo dessa maneira, por quê? O que me faz fazer isso? Qual o motivo? E aí você vai sondando o seu coração, né? Entendendo quais são as suas emoções, entendendo quais são as suas motivações. Então, a gente se depara hoje em dia com muita gente escasso de bons sentimentos, escasso de alegria, escasso de generosidade com os outros, sabe? E tudo tem origem, não é à toa, não. Não é, fulano é assim. Vai pesquisar um pouquinho da história do fulano que você vai descobrir que tem alguma coisinha ali. Alguma historiazinha, assim, do passado, alguma historiazinha de família, sabe? Alguma coisinha que ficou. E aí você vai crescendo com aquilo e você, embora você vai se revestindo de uma capa, você ao mesmo tempo por dentro tá oco,
é miserável. Só que as escamas precisam cair dos olhos. A gente precisa conseguir enxergar essa realidade. Porque senão a gente vai viver assim e achar que é assim mesmo, e que a gente faz o bem para todos, quando na verdade a gente não faz, e achando que a gente é bom o suficiente, mas na verdade a gente não é. E achando que às vezes a gente não é bom o suficiente, né? Quando você é aquele carente, quando na verdade você é. Então, pensa aí. Se você não de repente está se comportando como um mendigo emocional, e se você enxergar alguns sintomas que a gente comentou aqui, para analisar a tua história, se acolher com carinho, ressignificar algumas histórias e falar, tá, dá para ser diferente. Aonde eu errei, aonde eu falhei? E acho que dá para mudar. E é isso aí. Fica a reflexão. E se você curtiu esse vídeo, dá um curtir, comenta, compartilha com um amigo, uma amiga que você acha que faz sentido e que vai agregar na vida dele e dela. Tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Beijo.